Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós e com todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, todos nós queremos ser prósperos. A nossa vida já começa desde o início, com o desejo de sermos ricos, termos posses, termos tudo aquilo que nós vemos que os outros têm. É natural no ser humano o desejo de possuir. Mas muitos esquecem de que tem que lutar, que trabalhar, e procuram meios fáceis de adquirir aquilo que desejam. Outros se esforçam, lutam, não é? E alguns a fortuna, a riqueza de chega às mãos, por herança. Foi o caso do rei Ezequias, Ele recebeu de seu pai, mas ele foi um rei diferente. Ele era um homem de Deus. E assim fez Ezequias em todo o Judá. E fez que era bom. Tudo que ele fez era bom. E reto. Verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, nosso Deus. Que o Deus de Ezequias é o nosso Deus. É o Deus que nós pregamos. É o Deus que nós vivemos com ele em nossos corações, em nossas vidas. Em 2 Crônicas, capítulo 31, 20, ele diz assim: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, nos seus mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, temos que fazer com o coração puro, com boa vontade, sem ver os obstáculos, porque obstáculos tem muitos, mas a gente não vê, não, vai enfrentando esses obstáculos, porque temos a certeza que seremos mais que vencedores. A própria palavra nos diz isso. Então, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós queremos, se nós formos fiéis à palavra, se nós seguirmos os seus mandamentos, se andarmos com um coração puro, buscando a presença de Deus em cada um de nós, tudo isso nós teremos em nossas mãos. Eu dou testemunho disso. Eu dou testemunho. Fui uma criança muito pobre, morando no Pina, vi as outras crianças, muita roupa, trocava de roupa todo dia, bicicletas. Nós não tínhamos nada, a casa era luxuosa, nossa era um barraco de madeira coberto de palha de coqueiro. Vocês não conhecem isso mais. Só os mais antigos. Nem nos interiores tem mais casa de palha e de madeira. Hoje tudo é alvenaria. Nem nas tribos indígenas. A maioria é alvenaria. Então, irmãos, nós temos que acreditar. E eu acreditava em Deus. Eu era de uma outra religião, aliás, era duas religiões, porque a maioria dos católicos são espíritas. E abrange qualquer doutrina, qualquer religião para eles está boa, exceto a cristã. Que as cristãs é condenada, é perseguida pela maioria dos católicos. Hoje não, hoje nos nossos dias tem alguns que aceitam, mas um bom número rejeita. Em 2 Crônicas, ainda 31, 21, Ezequias foi um bom rei, um homem reto, agradou ao Senhor e a consequência disso foi prosperar. O reino dele foi próspero, foi grandioso, foi majestoso. Quando subiu ao trono, qual foi a primeira coisa que Ezequias fez? O que faz um governante quando eleito e passa a ter o poder sobre uma cidade, sobre um país, sobre um estado, até mesmo sobre o destino das pessoas? Observem, se nós tivéssemos um jornalista que fizesse uma reportagem
de quando o Palácio da Alvorada, aqui no Brasil, em Brasília, foi inaugurado, aí então, vindo nas posses de cada presidente, nós iríamos ver quantas transformações, quantas modificações, para melhor ou para pior, foram feitas. Nenhuma lá ficou desprezada, né? Todos são bem servidos, bem olhados e bem conservados. Porque para conforto de si mesmo, e se o outro não gostava de alguma coisa, ele muda aquilo ali para o que ele gosta. Ezequias não se preocupou com ele, Ezequias se preocupou com Deus e tratou da casa do Senhor. Ezequias assumiu o reino destruído. Seu pai era um rei da pior qualidade, Acais. Foi um dos piores reis sobre Judá. Quando assumiu o trono, ele não construiu para si um palácio digno de um rei, porque estava tudo destruído. E a altura do seu posto de posição tinha que ter alguma coisa, um palácio, né? Como tem o Papa. Você vai no Vaticano e é uma riqueza. A guarda que protege o Papa é toda suíça, que são as pessoas mais honestas do mundo, né? Armados. Nenhum deles, quando o Papa sai a segurança tudo armada, não é desarmado, não. Tudo é armado, viu? Todos eles são armados de arma de fogo. E com toda a razão. Não tem que tirar a razão dele. Porque do jeito que está a bandidagem no mundo, o ser humano, hoje em dia, todos têm que andar armado mesmo, para se defender. Então, meus irmãos, Ezequias era um rei diferente. Era um rei justo, né? Assim como Salomão. Lembra de Salomão? Tinha duas mulheres. E havia uma criança, e uma delas matou a criança, né? E foram as duas para a presença do rei, porque uma queria ficar e a outra queria ficar com a criança, né? Dizia que a criança era dela, que a criança não era dela, que a criança era dela. Aí o rei disse, então vamos matar as duas. Ou melhor, vamos matar a criança. Dividir ao meio, dar metade para uma e metade para a outra. Sim, as duas tiveram criança. As duas ficaram grávidas e deram à luz no mesmo dia. E uma matou o outro dormindo por cima. Passou dormindo, se virou qualquer coisa e matou a criança. Então a que ficou viva, todas as duas queriam. Aí o rei Salomão disse, olha, então divide ao meio, dá para uma, dá para outra. E o que é que aconteceu? Uma disse, está certo, eu aceito. A outra disse, não, então deixa só com ela a criança. Ele é meu filho, mas para matar, dá para ela. Salomão disse imediatamente, então pega a sua criança, que o filho é seu. E a outra ficou toda, não, a mãe não vai matar o seu filho. Ela prefere viver o seu filho com outra pessoa do que com ela, mas vivo. E então ele foi justo. Assim mesmo era o rei Ezequias, um homem justo, né? Ele reinou 29 anos. Ezequias está em 2 Crônicas 29, de 1 a 3. O que ele fez no primeiro mês do seu primeiro ano de mandato, de rei. Ele reparou e pôs em ordem a casa de Deus, a casa do Senhor. A base para que haja um crescimento sólido é estar bem com Deus. Nós que temos a responsabilidade com a casa de Deus, nós temos que tratar com muito cuidado, com muito zelo a casa de Deus. E a casa de Deus não é só a igreja que nós vamos, não. A casa de Deus ali é o corpo de Cristo. A casa de Deus atualmente na terra somos nós. Nós somos casa, edifícios de Deus. O Espírito Santo habita em nossos corações e dirige as nossas vidas. Então nós temos que cuidar dessa casa para que o Espírito Santo não se afaste. E o que é que acontece? Antes nós tínhamos um demônio comandando nossa vida. E o Espírito Santo saindo vai encontrar a casa vazia e os inimigos, os demônios, não vem mais um, vem uma legião. Então nós temos que lutar para manter a nossa casa limpa, assim como Ezequias
limpou a casa do Senhor e tirou toda a sujeira, né? É inútil. Veja bem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. A garantia está em Deus, mas em ninguém. Você veja aí os bancos, guarda vigilante, câmara, é tudo, e o ladrão chega e assalta e leva o dinheiro. Os carros fortes, blindados, e os caras levam bomba, explodem o carro e levam o dinheiro. Então nós temos que ter essa ideia. Se o Senhor não estiver em nosso lar, na nossa casa, nos guardando, nos protegendo, nós não temos segurança, não. Este é o segredo maior, viu? Então, nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde para não dormir de noite, para comer o pão das dores. Assim, pois assim ele dá aos seus amados o sono para dormir durante a noite tranquilo, e os anjos guardam a sua casa, o seu lar. Porque você é a casa de Deus, na morada do Espírito Santo. Está em Salmo 127, 1 e 2. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Salmos 33, 12. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, ou quando cada um, você, eu, nós, nos preocupamos com a coisa de Deus, com as causas de Deus, nós somos abençoados. Os olhos de Deus passam por toda a terra, e para mostrar-nos forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para que com Ele nós estejamos. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos, que nós vivemos com Ele em nossas vidas, em nossos corações. O que Ezequias fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as consertou todinha. As reparou, porque estava abandonada. O pai dele não ligava para nada. Ontem nós entramos numa casa que estava fechada, e quando abrimos uma das portas do fundo, abrimos, aí então caiu aquele pozinho, e nós fomos examinar o cupim, tinha comido que a porta não prestou mais. Tem que comprar uma nova para botar no lugar, porque aquela não presta mais, o cupim comeu. Já não era assim que estava a casa do Senhor, abandonada, totalmente entregue às baratas, como nós podemos dizer. Em 2 Coríntios, no capítulo 16, 9, ele diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-nos forte, como aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Fortaleza não é nossa, é de Deus que está em nós. É de Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a coragem, é Deus que nos dá a sabedoria, o entendimento, o discernimento e os seus dons, para que nós possamos pregar aquele que tem o dom de pregação, para orar aquele que tem dom de oração, para evangelizar aquele que tem o dom de evangelismo, para louvar aquele que tem o dom de louvar, para profetizar. Agora, isto para profecia, preciso ter um intérprete. A Bíblia diz que não deve-se profetizar sem que não tenha um intérprete. E se for para a edificação da igreja, porque se for para a edificação da própria pessoa, não precisa. Não precisa traduzir. Não precisa ter um intérprete. Amém? Em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 7, diz assim: o rei Ezequias não fez uma reforma econômica, nem política, mas uma reforma espiritual. Como o nosso país, vocês estão vendo aí, reforma política, porque tem país demais, tem deputado demais, tem senador demais, tem tudo demais. E tem que diminuir isso tudo, né? Deveria diminuir, embora que vai ser muito difícil diminuir. Reforma econômica, né? Então deveria ser um outro para o povo, porque o governo não tem nenhum custo com as igrejas cristãs. Antigamente ele pagava para o Brasil ser católico. Hoje não. Hoje não paga, mas sempre tem os patrimônios que ele tem que... Tem o IFAM, se não me falha a memória,
que patrocina essas reformas dessas igrejas que são patrimônio da humanidade. Tem também uma entidade estrangeira que ajuda nisso aí. Só não há ajuda para a igreja cristã. A igreja cristã não tem ajuda. Também tem um benefício, não paga o imposto. Embora que estão na luta para que as igrejas passem a pagar imposto. Porque o olho está lá. Daqueles que são anticristãos, daqueles que não têm nenhuma responsabilidade com o povo. E nós vimos nesta pandemia. Os ônibus cheios, trens cheios, tudo cheio. Aí o cara dizer que o centro de contaminação eram as igrejas, os templos. As igrejas obedeciam todas as orientações. Não tinha como acusar as igrejas. Mas pelo seu ódio, pela sua mágoa, por não aceitar as sujeiras, a bandidagem deles, são contra nós. Nós temos que viver em oração, pedindo a Deus, suplicando a Deus por eles, para que Deus transforme os seus corações e eles venham a se converter. A mudança deve começar por nós. Por nós. Pelos líderes, pelos cantores levitas, pelos obreiros da igreja. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. Devemos honrar a Deus. Renovar nossa aliança com Deus. Isso deve ser feito de coração, de corpo e de alma. Uma transformação radical para que Deus se santifique. Ou melhor, para que Deus nos santifique no poder do seu Santo Espírito. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Deus é amor, e é amor que Ele derrama por nós, e a sua ira não nos atingirá. Amados irmãos, nós provamos aqui que a fidelidade é a garantia da prosperidade. Fidelidade é a garantia da prosperidade. E amanhã eu estarei lhes dizendo aqui, mostrando alguns versículos de prosperidade, confirmando esta mensagem de hoje, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.